a minha alegria em estar aqui do lado do irmão Antônio, que de uma maneira maravilhosa tem conduzido a direção deste culto. Parabéns, viu, irmão? Que Deus abençoe sua vida. É um irmão, presbítero Antônio, que eu amo muito, amo demais, assim como amo os demais irmãos também. Amém? Amém. Glórias a Deus. Eu quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 9, dos versículos 35 ao 38. Eu vou fazer uma leitura rápida e os irmãos vão poder se assentar para que possamos meditar nesta palavra nesta noite. Aleluias. Mateus, capítulo 9, versículos de 35 a 38, onde diz assim a Sagrada Escritura: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara realmente é grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande os ceifeiros para a sua seara. Aleluia! Podemos assentar, amados. Desocupe suas mãos. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Que lindo! Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. Seara. E Mateus nos diz que no versículo 9, a partir do verso, no capítulo 9, a partir do verso 35, que Jesus ensinava na sinagoga. Mas uma observação que o evangelista faz é que havia multidões. Então, essa expressão multidão significa que, ouvindo Jesus ali na sinagoga, havia uma grande multidão, e para fora da sinagoga havia muitos ouvintes. Aleluia! E algo despertou a atenção de Jesus. A atenção, a necessidade daquelas pessoas de ouvir as suas palavras. E diz Mateus que Jesus sentiu em seu íntimo grande compaixão por aquelas almas. E se virando para os seus discípulos disse: Rogai, pedi em oração ao Senhor da seara que envie ceifeiros, porque a seara é grande. E quando nós ouvimos nesta noite essa expressão seara, nós entendemos que, ao pregar, Jesus estava dizendo que sua palavra é uma semente. E Jesus está dizendo que a necessidade de espalhar esta semente é muito grande. E nós temos nos nossos dias, amados, um grande impedimento. O impedimento da tecnologia. Porque nós não saímos mais às ruas, não saímos mais a campo, como outrora, como antigamente, para anunciar a palavra. Porque nós temos a falsa percepção que a palavra já está sendo pregada pelas mídias. Isso não é verdade, amados. Isso não acontece. Porque a maior parte das pessoas que necessitam dessas palavras, que são como ovelhas desgarradas, as quais o Senhor cita nesta noite, elas não têm acesso à mídia, elas não têm acesso à
a internet, elas não têm acesso à palavra. E este pedido de Jesus ainda está em vigor. Aleluia. Clame ao Senhor da seara para que envie mais obreiros. Clame ao Senhor da seara para que envie mais ceifeiros, porque a seara é grande. E nós vamos entender nesta noite que estamos sendo muitas vezes enganados pelo inimigo, para que possamos pensar que a palavra está sendo espalhada, que a palavra está sendo pregada, que não precisamos sair. Nós entenderemos a partir desta noite que o Senhor quer mais do seu povo, porque esse povo, ele tem que crescer. O tempo é curto, o prazo está espiando, a sua volta já está prestes a acontecer. E nesta noite, o Espírito Santo nos traz esta palavra. E Jesus, vendo a necessidade daquele povo, pela primeira vez, Ele deu, pela primeira vez, Ele colocou sobre os seus 12 discípulos a autoridade e os enviou. Mateus, capítulo 10, versículo 1. O evangelista narra assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para que os expulsassem, e para que curassem todas as enfermidades e todo o mal. Aleluias. Jesus, versículo 5: Jesus enviou estes 12 e lhes deu ordem dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, das gentes, nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas de Israel. Aleluias. E indo, pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. Indo, semeie uma semente no meio de Israel, dizendo: é chegado o reino dos céus. Aleluias. Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Aleluias. Não possuais ouro, nem prata, nem sobre, nem odre em vossos cintos, nem alforje para o caminho, nem túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Glória a Deus. Aleluias. Vocês vão semear a semente. Aleluia. Jesus dizendo aos discípulos: sem nada. Vocês têm que sair sem recursos. Não levem nada, porque Deus, o Pai, proverá aos seus obreiros que semeiam a semente. E a semente, qual é a semente? É chegado a vós o reino dos céus. Dizer isto a Israel. Mas vocês vão pelo caminho, vocês vão anunciando pela fé, e o Senhor proverá. Aleluias. Versículo 11: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis.
E quando entrardes numa casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Porém, se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Se não vos receber, não importa, mas semeiem, mas espalhem a palavra, espalhem a semente, aleluia, porque digno é o obreiro do seu salário. O Senhor, o nosso Pai, Deus proverá. Andai pela fé, espalhai pela fé, de graça recebestes, de graça dai. Aleluias. Esse crescimento midiático da mídia, de várias mídias, está detendo a igreja. Aleluias. Estratégia do nosso inimigo espiritual para segurar a igreja dentro das suas paredes, dentro das suas portas. Aleluias. E agora uma outra estratégia para deter a igreja de Jesus. Aleluias. É deixar a igreja sem recursos. Aleluias. De graça dai, de graça recebei, mas digno é o obreiro do seu salário. Quem espalha a semente, quem prega a palavra, Deus levanta os mantenedores. Quem prega a palavra, quem espalha a semente, Deus levanta aquele que mantém. Deus levanta os que mantêm, porque o inimigo quer tirar as condições financeiras da igreja. E olha só, Jesus está falando para galileus, Jesus está falando para seus discípulos, eles são judeus, israelitas. E nós os gentios? E nós os gentios? O que faremos em relação a essa ordenança de Jesus? Aleluia. 1 Coríntios. Aleluias. Glórias a Deus. Carta de Paulo. Carta de Paulo aos Coríntios. Santo é o nome do Senhor. Eu quero ir mais adiante, amados. Salmos 126. Depois eu vou para a carta de Paulo aos Coríntios, Salmos 126, capítulo 5 e 6. O salmista diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aleluia. Versículo 6: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando,
voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aleluia. Se o Senhor te chamou para levar esta semente adiante, esta semente, o trabalhar com esta palavra, o levar esta palavra, não é pesado, não é impossível, porque o salmista diz que a recompensa logo virá. Aleluia. E muitas vezes nós esmorecemos, muitas vezes nós estamos desanimados, muitas vezes nós estamos numa condição de que levar a semente, de que ser obreiro do Senhor é quase impossível. E não é. É com lágrimas, é chorando, mas a recompensa, ela é certa. Aleluias. Glórias a Deus. Amados, vamos então para 2 Coríntios. Capítulo 8. Aleluias. A partir do versículo 1. E diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos roubos, que vos aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamo-nos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais em fé e em palavra e em conhecimento e em toda a diligência e em todo o vosso amor para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar que pela diligência dos outros e sinceridade do vosso amor, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. E nisto dou o meu parecer, pois isso convém de vós. Desde o ano passado começais não só a praticar, mas também a querer. Agora, porém, contemplai também já e começando, para que assim como que houve a prontidão da vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para que igualmente neste tempo presente
a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colher não teve demais, o que o pouco não teve de menos. Aleluias. O que Paulo está falando a respeito da igreja de Coríntios é que, mesmo sendo pobre, eles se ajuntaram para, através de Tito, oferecer uma oferta ao Paulo apóstolo, para que ele pudesse continuar semeando a palavra. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Mateus 28:16, amados. Nós vimos que Jesus, vendo a necessidade, a carência de ouvir a palavra daquele povo ali no templo, Jesus enviou os 12 e deu-lhes poder. E eles voltaram com alegria, dizendo: Senhor, em teu nome expulsamos, em teu nome curamos, em teu nome ressuscitamos. Agora Jesus, depois de ressuscitar, ele agora ordena aos discípulos que novamente saiam a anunciar. Mateus capítulo 28, versículo 16, diz assim: aleluias. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira ordenança: se encontrar nos gentios, não falai com eles, evitem os samaritanos, mas falai primeiro a casa de Israel. E a semente que vocês vão semear é esta: é chegado a vós o reino de Deus. E agora uma outra ordenança: ide a todas as nações, e fazei discípulos, e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E qual a semente que vocês vão espalhar? Qual a semente que vocês vão semear? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16, Paulo diz assim: glórias a Deus. Eu quero ler a partir do versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho. Versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também o grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Aleluia. Para a igreja espalhar a semente, para a igreja anunciar a palavra, Deus proverá. A igreja caminha na terra pela fé. Aleluias. Nesta semana, nosso pastor Cristiano foi acometido por esta enfermidade que está aí,
O Tiago foi acometido também, está sob cuidados em casa. O Felipe, meu filho, foi acometido também, está sob cuidados em casa. Mas não tem problema. Nós sabíamos que passaríamos por aflições, mas nós andamos pela fé. Não andamos por vista. Não nos detemos por aquilo que nos quer parar. Porque o nosso alvo, ele está naquilo que não vemos, mas naquilo que cremos. Por isso vivemos pela fé, andamos pela fé. E por isso que estamos aqui hoje, nesta noite. Aleluias. Glórias a Deus. O escritor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 35 em diante, ele escreve assim: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Nós entendemos que o inimigo quer nos enganar, achando que achemos que a palavra já está sendo pregada. Não está sendo. Há muitos que a palavra não está alcançando. Nós entendemos nesta noite que o inimigo quer sufocar a igreja, deter a igreja nas finanças, porque o Senhor tem levantado mantenedores. E a mídia, a própria mídia, quer acabar, quer fazer com que esses mantenedores parem de ajudar a igreja. Ninguém nesta terra pode fazer obra nenhuma sem recurso. Ninguém. E o inimigo quer deter a igreja desta forma. E um terceiro ponto que o inimigo quer deter a igreja é o que o escritor de Hebreus diz aqui: é deixar que nós desfaleçamos na nossa esperança. E qual é a nossa esperança? Que ele vai voltar. Estão dizendo aí que ele já voltou no ano 70. Não, ele não voltou no ano 70. Esses são os verdadeiros, esses são os anticristos que estão se levantando nos nossos dias. Estão dizendo que é um engano, ele não vai voltar. Ele vai voltar. Essa esperança não vai se apagar em nós. Essa esperança, ela se renova a cada dia, ela se renova a cada manhã. Haja visto o que o Senhor tem operado no nosso meio. Nossos familiares têm sido acometidos por essas enfermidades, sim, mas o Senhor tem nos amparado. O irmão Diego viu o cuidado de Deus sobre a sua vida, viu o amor de Deus sobre a sua vida. Eu vi o cuidado de Deus sobre a vida do meu filho Tiago e sobre a vida do meu filho Mateus. Nós temos visto o cuidado de Deus sobre a vida do nosso pastor Cristiano. A nossa esperança não pode morrer, porque ela ressuscitou, ela venceu a cruz e vai voltar. Aleluias! Glória a Deus. Eu quero encerrar esta mensagem lendo o versículo 37, o versículo 38 e 39 de Hebreus capítulo 10. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluias. E até aqui me deu o Senhor. E uma salva de palmas para Jesus.